Gumball finalmente tinha voltado e quando a gente pensa que já tava bom, eles nos surpreendem com uma segunda temporada totalmente nova em menos de 6 meses. E meus amigos, os novos episódios estão sensacionais. No episódio 3, chamado Baile, nós temos um foco maior no chip incrivelmente fofo do Gumball com a Penny. Aí vem o episódio 4, chamado A Trombeta, e nós presenciamos alguns dos momentos mais hilários dessa nova série, com o Gumball se provando um completo desastre musical e a Nicole praticamente surtando com medo dele não ter um emprego no futuro. Então hoje eu quero destrinchar esses dois novos episódios, cena por cena, comentar as referências e ainda por cima trazer as minhas análises dessa série. O episódio começa e aqui vemos que vai acontecer um baile na escola, e surpreendendo todas as pessoas, Gumball e Darwin estavam aguardando suas namoradas fazerem um movimento. Felizmente, Carrie, como a última romântica, já tinha pensado em tudo, fazendo um convite bem fofo do jeitinho dela pro nosso peixe dourado favorito. O Gumball, que assistiu tudo aquilo, fica com inveja claramente, mas não sabendo que a Penny planejava fazer o seu pedido na sequência, ele começa a xingar pra caramba o pedido da Carrie. E a Penny, pensando no pedido que iria fazer na sequência, começa a se sentir mal, de um jeito que ela decide não fazer o pedido daquele jeito. Quando a Penny mostra o pedido que ela faria para o Gumball, eu nem sei como explicar, mas essa simples cantada me fez rir a noite inteira. Prosseguindo, a Penny fica pensando em algum tipo de cantada melhor para chamar o Gumball. Entretanto, percebemos que o episódio ficaria difícil quando Tobias aparece com aquela cara dele. Na sequência, a Penny decide preparar outro pedido. Por algum motivo, ela decide se vestir de pão e dançar na frente do Gumball, convidando o gato. Isso obviamente não dá certo. Ajudar e atrapalhar ao mesmo tempo, o Gumball não reconhece a Penny e fala mal da apresentação dela pra caramba. Pelo menos o Gumball fala que já tinha dona aqui, o que honestamente eu achei bem fofo. Depois disso, o Tobias tenta fazer um show dele e convidar a Penny. Obviamente ele toma um fora ferrado. Uma dúvida minha sobre a dança da Penny nessa cena é como exatamente ela foi gravada. Tipo, certamente isso foi numa tela verde, mas eu realmente fico curioso sobre quantos passos de dança aleatórios uma pessoa teve que se gravar fazendo até acharem um ponto ideal aqui. Concluindo que isso deu errado, a Penny usa o seu cérebro e vai mais longe ainda, comprando diversos fogos de artifício para surpreender o Gumball. A questão é que tudo dá errado. O que acontece é que quando ela vai fazer a atividade, o Tobias aciona os fogos de artifício antes e deu no que deu. Ainda por cima, o Gumball perdeu tudo porque ele tinha ido no banheiro. Então nada acabou funcionando muito bem para Penny. Darwin chama a atenção da fada nesse momento. Até o Gumball tinha visto aquilo e falou que foi ridículo, obviamente sem saber que foi a Penny que tinha feito. Nisso, Darwin fala para Penny que ela deveria só falar para o Gumball o que ela sentia, no caso entregando aquele poema inicial. Infelizmente, de uma maneira triste, isso acaba dando errado. A Penny, quando ia ler o poema na frente do Gumball, o Tobias fez o favor de estragar tudo. How can I surprise Gumball? Just go with Tobias. Penny, you know, I love Gumball. He's kind of like a donut. He's sweet and fun and colorful, but he has a big hole inside that simply cannot be filled. Eu achei essa cena fofa, e vocês? De qualquer forma, a Darwin diz que a Penny não pode se deixar ceder. E aqui a Penny tem uma ideia maldosa, que eu posso dizer que ela definitivamente se deixou ceder, fazendo um convite para encontrar o Gumball no campo de futebol. Isso empolga muito o gato azul. Contudo, quando o Gumball finalmente vai presenciar o momento, digamos que a Penny é atropelada por jogadores de futebol americano, depois atropelada por uma ambulância 3 vezes e ainda tem um poste caindo na sua cara. O Gumball morre por dentro e por fora, chorando por tudo. Nesse momento, Darwin mostra os momentos que Gumball tinha zoado ela no passado, e ele se sente mal. Entretanto, uma cerimônia começa, e igual uma fênix, Penny renasce, dessa vez muito mais bonita e estilosa para o baile, começando aqui o seu poema, um muito bonito por sinal, entregando um momento de Penny Gumball para nós. Mas quando a hora perfeita vai começar... Will you please answer my most heartfelt call and be my date to prom, my dear Tobias? Oh, no, I was kidding. I meant you, dude. Gumball, hey, Gumball! Meu Deus, eles definitivamente ferraram com essa cena.
Caramba, eles tinham feito tudo certo. Eu sei que Gumball não é o show mais comum para você sentir hype em uma cena ou coisa do tipo, mas isso aqui tava muito perfeito. A gente teve muitos poucos episódios destinados à relação de Gumball com a Penny após a Penny conseguir a sua nova forma. Acho que todo mundo tinha um gostinho que faltava episódios para os dois. Infelizmente a gente vai ter esse gosto amargo por um tempo, porque momentos assim, mesmo que em tom de piada, quebram totalmente o clima do episódio, ainda mais pensando para onde o episódio planejava ir. No fim das contas, o casal acaba de um jeito feliz, mas com Gumball tendo a cara quebrada. Sobre o episódio em si, é difícil dizer que a nota não cai por causa dessa última cena. Foi uma quebra de expectativa desnecessária na minha opinião. Ainda assim, acho que vale dizer que se tem uma coisa que Gumball é cheio é dessas quebras de expectativa. Infelizmente, eles não acertam sempre, mas no geral, foi um episódio bem decente. Agora, sem perder mais tempos, podemos ir para o segundo episódio de hoje. O episódio começa e logo a Nicole tem orgulho de seus filhos. Ela olha para Darwin se imaginando um futuro em que ele é um arquiteto de sucesso e traz orgulho para a família. A Anaís então, eu nem preciso dar palavras, Nicole imagina um futuro onde ela era um astronauta de sucesso. Agora, pro gato azul, a coisa tava feia. Além dele estar na maior zona de procrastinação possível, ele basicamente disse que estava fracassando em tudo para Nicole. E nesse momento, a mãe se sente preocupada. Ela não queria se imaginar num futuro em que o Gumball era desempregado. Assim, ela chega numa brilhante conclusão: comprar uma trombeta. Então, em um discurso emotivo da Nicole, ela fala que o Gumball precisava arranjar um talento de um jeito fofo, entregando a trombeta pra ele. E aqui o gato azul começa a fazer uma das piores performances da vida dele, a ponto de doer os ouvidos de todo mundo. E de um jeito tenebroso, Ricardo, Anaís e Darwin são obrigados a fazer que sim com a cabeça, para indicar que o Gumball tinha talento pra isso. O que mais irrita os Wattersons aqui é que o Gumball não fazia questão de largar a trombeta sequer uma vez no dia, fazendo essas cantorias horríveis dele. E de certa forma, isso pelo menos deixava a Nicole orgulhosa, porque ele parecia começar a dar mais atenção para suas aulas, inclusive tirando 10 em matemática. Mesmo assim, os Wattersons não estavam aguentando mais esse ciclo do Gumball ser o maior babaca com a trombeta dele por 24 horas. Por isso, a Anaís e Darwin decidem contar a verdade. E numa sequência até que engraçada, isso acontece. O problema é que o gato azul não acredita. Graças a elogios da Nicole, Gumball pensava que aquilo era apenas inveja, o que, pra falar a verdade, combina perfeitamente na personalidade dele. A questão é que a Nicole começa a ver o problema quando Darwin e Anaís, as duas pessoas que ela se imaginava com sucesso no futuro, estavam começando a ficar preguiçosos, ocupando o lugar de procrastinador do Gumball. Pior ainda, quando ela para pra pensar no caminho que o Gumball seguiria. Afinal, ele parecia se tornar um rico chato pra caramba com tamanha atenção. Respirando fundo, Nicole decide que aquilo precisava acabar. Ela vai confrontar o gato azul, mas ele não se ajudava. Inclusive, já tinha gastado o dinheiro da reserva da faculdade dos outros dois irmãos. Com isso, Gumball anuncia que ele faria um concerto musical na frente da escola e a Nicole vê a oportunidade perfeita. Era a chance do Gumball ser massacrado a ponto dele ter que encerrar suas atividades musicais. Temos uma piada sobre o fracasso das NFTs e assim o Gumball começa a performar. E meus amigos, chamar a música do Gumball de ruim seria um elogio. Ele simplesmente faz uma das piores apresentações possíveis, fazendo todo mundo chorar e tapar os ouvidos de tão ruim. Até Penny acha isso péssimo. Mas quando ele finalmente acaba, as pessoas batem palma. Não porque foi uma boa apresentação, mas sim porque presenciar o silêncio do Gumball era uma dádiva tão grande em comparação com ele cantando. A Nicole se sente mal. Ela fala para as pessoas pararem porque aquilo só ficaria pior. Mas nesse momento o Gumball faz um discurso emocionante, dizendo que depois de todos esses momentos de sua carreira e com toda a maturidade que ele pegou no caminho, ele estaria se aposentando. As the absolute legendary master musical genius that I am, was, and always will be. Trumpet drop. Thanks, Mom. Couldn't have done it without you. E voltando tudo ao normal, Nicole diz que moraria com Darwin e Anaís quando ficasse mais velha para não aguentar o Gumball, dando fim ao episódio. Caramba, esses episódios foram algo. Acredito eu que o primeiro episódio tenha roubado toda a atenção aqui, mas e pra você, qual é o seu episódio favorito? Comenta abaixo pra eu saber. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!